Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o meu canal, canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conteúdo para você que está se preparando para concurso público ou também para o PAS e para o Enem. E hoje nós vamos começar uma série de gravações aqui voltadas para o concurso dos Correios. Isso mesmo. O edital dos Correios está na praça e você vai se preparar aqui conosco, obviamente. Então nós vamos trabalhar todos os conteúdos que são apresentados dentro do seu edital na área de conhecimentos gerais. Isso é muito interessante porque toda a parte de conhecimentos gerais, dentro do edital do concurso dos Correios, trabalha mais aspectos e conteúdos vinculados à disciplina de geografia, ok? Então, a nossa primeira aula de hoje nós vamos trabalhar noções de cartografia, que é o primeiro tópico do seu edital em conhecimentos gerais. Então, você que está se preparando para os Correios ou conhece alguém que está se preparando, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Com toda certeza você vai estar ajudando alguém dentro dessa caminhada aí rumo à aprovação. Então, vamos lá comigo na tela. Noções básicas de cartografia. Cartografia, gente, é a ciência que estuda a elaboração de mapas. E existem três formas, três projeções que são utilizadas para a confecção dos mapas: plana ou azimutal, cônica ou cilíndrica. Então, os mapas, geralmente, nós temos alguns componentes que nós encontramos para fazer uma leitura correta dos mapas. Então, nós temos os meridianos e os paralelos. Os meridianos cortam o planeta na linha vertical e os paralelos na linha horizontal. Meridiano de Greenwich, linha do Equador, nós temos longitudes e latitudes, onde nós vamos conseguir encontrar ali os graus de determinadas localizações do espaço geográfico. Geralmente os mapas também vêm com escalas, também vêm com legendas, com alguns componentes que são importantes para uma leitura correta dos mapas, e é isso que a gente vai ver aqui e agora. Então, cartografia é a arte e a ciência, de representar a superfície terrestre com mapas. Então, esses mapas, eles são fundamentais para quê? Para a navegação, mas também para o planejamento territorial e para uma melhor compreensão geográfica. Então, a cartografia é a disciplina que estuda a elaboração de mapas e cartas para representar informações geográficas. Quando que isso começa a acontecer? Isso começa a acontecer a partir do século XVI, com o mercantilismo, que era um modelo econômico baseado na exploração de recursos naturais de determinados territórios, que irá culminar na colonização dos territórios na América e também no Oriente, a partir dos povos europeus, claro. Então, a necessidade de colonização e de exploração de recursos naturais de determinados territórios fez com que os homens do século XVI utilizassem mapas, né? Então, havia pessoas específicas para a elaboração desses mapas. Então, como que esses mapas eram confeccionados? A partir da observação, a partir da prática. Então a pessoa ia no território e conseguia então fazer o desenho do mapa, assim contribuindo para a navegação do século XVI para o período das grandes navegações, ok? Então os mapas podem incluir dados topográficos, dados climáticos, dados políticos e sociais. A isso nós chamamos tipos de mapas, que nós veremos daqui a pouco. Além de serem ferramentas de quê? De localização. Então hoje nós temos aplicativos muito modernos que nos auxiliam na localização. Para encontrar locadores, encontrar casas, condomínios, prédios, o Waze e o Google Maps são grandes exemplos. Mas na década de 90 para trás, quando você ia viajar de carro, geralmente você tinha um mapa em mãos. Então havia toda aquela necessidade de você ler de forma correta o mapa, de ser alfabetizado na leitura de mapas, de compreender o que é uma escala, de compreender o que é uma legenda, de conseguir identificar no mapa as informações que ele trazia. Então, o mapa contribui para a nossa localização, ou seja, para que nós consigamos identificar qual é a nossa localização. Por isso é uma ferramenta extremamente importante. Então, nós temos alguns componentes no mapa que são
extremamente importantes. E quais são eles? O mapa possui inúmeros componentes que são essenciais, como, por exemplo, a legenda, tá? Que explica quais são os símbolos utilizados. Quais são os símbolos utilizados? Então você pega um mapa e aí a legenda ela vai trazer em cores aquilo que você precisa identificar no mapa. Então você pega um mapa das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí o mapa vai identificar com cores quais são as regiões. Então, a região norte vai estar de uma cor, a região nordeste vai estar de outra, a região sudeste vai estar de outra, centro-oeste vai estar de outra e o sul vai estar de outra. Então aí você consegue fazer a identificação. A legenda serve para você identificar esses componentes no mapa. Mas nós também temos a escala. E a escala ela indica qual é a relação da distância, olha só, da distância no mapa com a distância real. Então ela vai dizer para você, ó, aqui a distância que está no mapa é tanto, a distância real é tanto, você vai conseguir fazer esse cálculo de forma básica. Então a orientação geralmente indicada pela rosa dos ventos, que é crucial para o quê? Para a navegação. Então a orientação indicada pela rosa dos ventos fará você compreender melhor qual é a direção por onde você irá navegar. Então, compreender esses elementos são extremamente importantes para uma leitura correta dos mapas. Quais são os tipos de mapas que nós temos? Mapas físicos. Olha aí, ó, mapas físicos. Os mapas físicos, eles indicam o quê? Características naturais, como rios, lagos, montanhas e etc. Então, por exemplo, quando você pega um mapa, mapas de estrutura de relevo, por exemplo. A estrutura de relevo mostra quais são os tipos de relevos encontrados em determinado território. Então você consegue identificar se aquele relevo é um relevo montanhoso, se aquilo é uma serra, se aquilo é uma planície, se aquilo é um planalto. Você pega um mapa hidrográfico com as principais bacias hidrográficas, por exemplo, do Brasil. Bacia do Tocantins-Araguaia, do Rio Amazonas, né? Do Rio Paraná e assim sucessivamente. Então você vai conseguir identificar quais são as principais bacias ali, né? Rio São Francisco, você vai conseguir identificar as principais bacias. Então é para isso que servem os mapas, né? Os tipos de mapas. Então, nesse caso, o tipo de mapa físico ele vai dizer especificamente, né? Ele vai trazer um tema, se ele é hidrográfico, se ele é de relevo, se ele é um mapa de bioma, por exemplo, quais são os tipos de biomas que são encontrados em determinados locais, né? Bioma amazônico, pampas e pradarias, cerrado, caatinga, sucessivamente, e você vai conseguir fazer toda essa identificação. O mapa político serve para quê? Você vai encontrar fronteiras, que no caso do Brasil nós temos, no caso do Foz do Iguaçu, por exemplo, nós temos a Tríplice Fronteira, que é formada por Brasil, Argentina e Paraguai. Então você consegue identificar no mapa, né? Assim como outras fronteiras, Brasil e Venezuela, por exemplo, como outras fronteiras que o país faz com outros países. Então também o mapa serve para isso, para que nós possamos identificar quais são os países que fazem fronteiras com os nossos. Mas para que você identifique também o quê? Identifique cidades e identifique países, ok? Esse tipo de mapa é muito utilizado no contexto educacional, né? Principalmente ali no ensino médio, para fazer o aluno compreender qual é a dimensão do país onde ele vive e dos países que fazem parte ali do mesmo bloco territorial. Mapas temáticos. Mapas temáticos focam em um tópico que é específico, como clima, como população, como vegetação, ajudando na análise de dados de forma mais específica. Então a leitura de mapas requer o quê? Ela requer prática e ela requer atenção. Por isso é importante identificar a escala. Por que a escala? A escala ela vai fazer você entender qual é a proporção das distâncias. A distância fictícia, que é aquela encontrada no próprio mapa, né? Então você tem um mapa e no mapa você tem uma distância fictícia,
ok? Mas você precisa sair daqui para onde? Para uma distância real. Então, no cálculo da escala, você vai conseguir fazer essa dimensão aqui, ok? Reconhecer símbolos de legenda, né? Que é crucial para você interpretar de forma correta quais são as informações tragas pelo mapa. Tá? Então, a escala, eu vou destacar aqui para você que fica melhor. Então, a escala e os símbolos de legenda são os dois componentes mais importantes para que você consiga interpretar as informações tragas no mapa. Entender a escala e entender também as legendas. Então, posteriormente, eu vou trazer para vocês uma aula só de resolução de exercícios, e aí nós vamos trabalhar cálculo de escala e vamos trabalhar também as legendas. Como identificar aquilo que o mapa quer que você identifique nele, ok? Em relação à tecnologia e também à cartografia, a tecnologia na cartografia. Então, hoje a cartografia utiliza a tecnologia avançada como sistema de informação geral, né? Esse sistema de informação geral geográfica, que é o SIG, e imagens de satélite. Então, essas ferramentas permitem análises espaciais, muitas vezes complexas, mas também atualizações rápidas sobre mudanças no ambiente. Então, a gente sabe que a gente tem vivido aí questões sobre o nosso famoso aquecimento global. E quem é que faz nós entendemos melhor a questão do aquecimento global e mudanças climáticas? São justamente essas informações que são enviadas pelos satélites e as análises espaciais que são realizadas. As aplicações vão desde o planejamento urbano, então o mapa também serve para que nós possamos fazer um planejamento urbano melhor, de construção, de infraestrutura, de densidade populacional, tudo isso é importante também para que nós possamos ter um planejamento melhor. Então o mapa contribui para esse planejamento. Até o monitoramento ambiental. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui, só para você entender. Quando os portugueses chegaram no Brasil, meados de 1500, a Mata Atlântica originalmente era desde o Rio Grande do Norte e se estendia até o início do estado do Rio Grande do Sul. Hoje ela pega parte ali do Sudeste até o Rio Grande do Sul. Ou seja, o que aconteceu com o restante? Foi tudo desmatado. Foi tudo desmatado. Né? Então, os mapas também nos auxiliam no quê? Nesse monitoramento ambiental. Esse ano, nós vivemos um período de muitas queimadas ao redor do Brasil inteiro. Amazonas, Pantanal, no meu caso eu moro aqui no Centro-Oeste também. Queimadas muitas vezes criminosas. Então os mapas, né, que são emitidos a partir dos satélites, as imagens que são emitidas a partir de satélites, essas informações que são utilizadas para fazer essa análise espacial, nos auxiliam nesse monitoramento ambiental, nas questões do desmatamento, na questão da poluição, na questão das queimadas, que são os três principais pontos que mais trazem problemas ao meio ambiente. Ok? Então os mapas também nos auxiliam nesse monitoramento ambiental. Então a cartografia ela é usada em diversas áreas, ela não é apenas usada na geografia, mas ela é usada como planejamento urbano, né? Ela é usada para o transporte, ela é usada para estudos ambientais, ela é utilizada onde também na sociologia, contribui para a sociologia porque em relação à questão das densidades demográficas, né? Ou seja, a quantidade de pessoas em um determinado território. Qual é a cidade que tem maior densidade demográfica? Maior índice de Gini que nós chamamos, né? Índice de Gini. Qual é a cidade que tem o maior índice de Gini do Brasil? Sabe qual é? Brasília. Um território minúsculo,
para uma quantidade grande de pessoas. Se não me engano, hoje nós estamos batendo quase os 4 milhões de pessoas em Brasília. Entre 3 e 4 milhões de pessoas em Brasília. Então, Brasília é a nossa maior densidade demográfica. Então, os mapas auxiliam nessa questão sociológica também. Principalmente nas questões relacionadas ao quê? À riqueza, né? E também as taxas de pobreza. Mas também as taxas de desemprego. As taxas de desemprego. Ok? Tranquilo? Então, a geografia, ela não apenas nos auxilia, a questão da cartografia não nos auxilia apenas na geografia, mas também em outras ciências, como a sociologia, né? E ela também trabalha de forma interdisciplinar com a matemática, quando a gente cai no cálculo de escala, tudo bem? Curiosidade sobre a cartografia, os mapas mais antigos datam de 25 mil anos atrás e foram encontradas em cavernas na França. Então isso mostra o quanto é antigo a utilização de mapas pelo ser humano. A primeira projeção de um mapa global foi criada por Gerardus Mercator em 1569, século XVI, facilitando a navegação marítima. Isso aqui para facilitar o quê? As grandes navegações que tiveram início, melhor dizendo, no século XVI. Ok? Opa. As grandes navegações tiveram início no século XVI. Então, esse é o nome que você tem que gravar, porque ele pode aparecer na sua prova. Gerardus Mercator foi o primeiro estudioso a elaborar um mapa global. Guarda esse nome, anota esse nome no seu material, porque ele pode aparecer na sua prova. Além de sua utilidade, o que é prática. Um mapa é muito prático, né? Então a cartografia também é uma forma de quê? É uma forma de arte, né? Então, a elaboração dos mapas em mapa plano, cônico e azimutal já demonstra como que as projeções cartográficas também podem ser consideradas como arte. Então eu vou colocar aqui para você quais são as projeções. Ó. Projeções de mapas. São 3. Plana, ou também chamada de azimutal. A cônica e cilíndrica. Cônica e cilíndrica. Então, anota isso no seu material. As projeções cartográficas, plana ou azimutal, cônica e cilíndrica. Qual é o futuro da cartografia? Com o avanço da tecnologia, a cartografia vem se transformando rapidamente. Então, a realidade aumentada e virtual promete revolucionar a forma como interagimos com os mapas, tornando uma experiência mais imersiva. Além disso, a coleta de dados em tempo real está tornando os mapas cada vez mais dinâmicos e úteis. Então isso acontece a partir do quê? Dos satélites, ok? Então, essa análise territorial acontece a partir de imagens que são emitidas pelos satélites, ok? Importância da cartografia na educação. Aprender sobre cartografia é fundamental para desenvolver habilidades como orientação e análise crítica. A cartografia ajuda os alunos a compreenderem conceitos que são mais complexos, como a questão do espaço e da geografia, tanto da geografia física, porque ela é dividida em física e humana. Então, os mapas são utilizados para esses dois blocos da geografia. E também promover a conscientização ambiental e a importância da preservação dos recursos naturais, do monitoramento ambiental que nós já falamos, né?
Apesar do avanço da tecnologia, a cartografia enfrenta desafios, como precisão de dados e atualizações constantes, principalmente em relação às questões mais atuais. Então, geralmente, quando acontece problema de rede, né, tem que ficar atento com essa emissão de dados. Mudanças climáticas têm sido um grandíssimo problema e também a urbanização, porque quando o território é urbanizado, ele é desmatado. E aí vem o asfalto. E aí acontece o fenômeno que nós chamamos na geografia de ilhas de calor. Então, agosto e setembro, nós passamos por um período de muita seca e muito quente. Então, quando dá aquelas primeiras chuvas e você tem aquela sensação de que o calor ainda não passou, é porque está acontecendo a evaporação que está o quê? Concentrada no interior do asfalto. Então, aquele calor que está acumulado em contato com a chuva faz subir aquele vapor quente. E aí essa sensação de calor não passa ainda com as primeiras chuvas. Isso nós chamamos de ilhas de calor. Então, à medida que acontece o processo de urbanização, mais ilhas de calor nós temos, menos árvores você tem, menos frescor você tem. Né? Então, essa deveria ser a nossa dinâmica de pensamento. E é crucial que os cartógrafos estejam sempre atualizados. Então, a acessibilidade dos mapas e informações geográficas é uma preocupação crescente para garantir que todos possam se beneficiar dos dados disponíveis, ok? Então, aqui um resumo para você. A cartografia é a representação gráfica do espaço terrestre, essencial para o quê? Para a navegação e planejamento. Os mapas contêm componentes como legenda, escala e orientação, que são fundamentais para a leitura, e o uso da tecnologia tem transformado a cartografia, tornando-a mais precisa e dinâmica, e com isso nós concluímos a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós continuaremos falando sobre cartografia e nós vamos nos aprofundar nas projeções cartográficas, plana, cônica e cilíndrica, e também no uso de escalas e no uso de legendas, e vamos resolver algumas questões para que você possa consolidar o seu conhecimento. Então, até a próxima e bons estudos para você.